Olha, nós vamos iniciar mais um Conversa de Corredor e várias das modalidades, né, Fábio, que a gente vai montando ao longo do programa, né? E a gente já teve aqui a professora Ana Bonilha com a professora Cláudia Armelini, né? Então hoje nós teremos uma outra dupla. Só que antes da dupla eu vou te fazer um pedido. Orienta bem para as pessoas que estão assistindo como é que elas podem ver os episódios. Quer dizer, a gente só tem dito assim que está no site da URGS, na Escola de Enfermagem. Na Como é verdade que é está isso? no site da Escola de Enfermagem, então é só acessar o site e tem uma notícia ali com o podcast do professor, né, que é o Conversa de Corredor, então é só entrar no site, tem todas as edições que já foram ao ar no site da Escola de Enfermagem e de Saúde Coletiva da URGS. Então é www.urgs.br Escola de Enfermagem e de Saúde Coletiva. E aí as pessoas acham lá dentro, né? Acham ali, tá tudo ali. Tá bem, mas tem Instagram também, não tem? Como é que é a história do Instagram? Temos também o Instagram da EENFSC, né, que é a Escola de Enfermagem, a abreviação da Escola de Enfermagem de Saúde Coletiva. Aí é arroba EENFSC. Tá bem, então isso fica na descrição, depois o pessoal também sim, pode ajudar. Exato. Né? Tanto o Daniel quanto o jornalista Maurício, né? Daniel, nosso jornalista daqui a alguns meses, e essa dupla está cuidando da parte técnica, vai colocar na descrição também. Mas falando em dupla, a gente está com uma outra satisfação enorme aqui de reencontrar um casal de colegas que efetivamente, nós só temos um casal de colegas, né? Que é a professora Irineu e a professora Sônia, eles ainda virão aqui. Mas este outro, no sentido de ser uma dupla de pessoas que a gente gosta muito, vem também conversar no corredor. Professor Vanderlei Carraro, professora Maria Isabel Gorini, professor Vanderlei, que além de meu colega, foi meu professor, né? E a professora Maria Isabel já veio com a principal de todas as notícias. Nós nos conhecemos viajando juntos a Brasília para ir ainda no tempo do Profai. Lá se vão 1999, ano 2000, né? Meu filho que nasceu em 99 já está com 26 anos, então é um tempinho, né? Bom, a Ana Bonilha e a Cláudia Armelini vieram aqui e disseram que tinha vida depois da aposentadoria. Mas a gente sabe, o professor Vanderlei tem vida profissional no sentido até dos colegas, né, para lá e para cá toda hora, envolvido com a DURGS, os interesses da categoria também, né? E a professora Isabel Gorini também tem participado dessas lutas, das atividades. No momento estou estudando novamente. Boas notícias. Sim, a gente não Vamos pode começar parar. com ela, Vanderlei? Pode falar. No corredor, professor, o que tu anda fazendo? Olha, atualmente eu estou fazendo um curso de extensão, né? Uma vez por semana na PUC, sobre cérebro em ação. É uma coisa que me interessa muito, esse tema, tendo em vista o envelhecimento da população de um modo geral e que algumas doenças estão ligadas ao declínio, vamos dizer assim, do final da vida adulta, né? Da adultez mais tardia. Então, a longevidade tem levado a gente a ficar um pouquinho mais curioso nesse sentido de saber um pouquinho mais sobre demência, sobre Alzheimer, e como a minha vida toda eu trabalhei com pacientes adultos, eu me interessei por este assunto. E está sendo muito interessante essa atividade lá na PUC. Me ajuda a apresentar o professor Vanderlei para as pessoas, até porque nós temos muitos calouros e calouras. Tá. Então, assim, o professor Vanderlei Carraro, ele foi meu colega no departamento de enfermagem médico-cirúrgica e também foi meu chefe no mesmo departamento, e nós trabalhamos com adultos, né? Sempre em disciplinas diferentes, mas sempre na área
da saúde do adulto. Departamento de enfermagem médico-cirúrgica. Todas as disciplinas 01, né, professor? Hoje a escola tem médico-cirúrgica, que é o 01, tem o departamento que começa com 02, que é o DM, continua, Departamento de Enfermagem Materno-Infantil, tem o DAOP, né, que é o Departamento de Assistência e Orientação Profissional, 03, e temos também o Departamento 04, que é o do curso de saúde coletiva. Professor Vanderlei, a satisfação é muito grande em ter mais uma vez a oportunidade de conversar contigo e dizer para ti de uma das coisas que sempre me orgulhou muito, o fato da disponibilidade, do exemplo, daquela situação assim, de quem, depois de um certo período da vida, eu estou fazendo a mesma coisa, Vanderlei, foi lá para os calouros. Aqueles que chegam e a gente dá o bom dia, boa tarde, seja bem-vindo. Como é que é isso, professor? É uma arriscada. É uma arriscada. Mas primeiro agradecer o convite de estar aqui com vocês. A gente voltar para casa de alguma forma sempre é bom. E a enfermagem é uma casa da gente também. Mas como tu fizesse o cutuque, como se diz, da gurizada, eu me lembro de que uma das coisas que eu mais sentia orgulho de mim, olha o egoísmo naquela época, pessoal, era de me ver envolvido em questões muito agudas, emergenciais, UTIs, paradas, pronto-socorro. E eu me sentia o máximo. Olha, ver como que a gente é egoísta às vezes. E achava que aquele era o caminho que eu devia ser no mundo do trabalho e na área docente. É ali que eu iria me realizar. E houve um problema. Um colega teve que se afastar. Estava se criando uma nova maneira de atender os que estavam chegando do vestibular. Havia uma estatística na universidade que a enfermagem estava indo muito bem, mas que havia uma evasão razoavelmente importante do primeiro para o segundo semestre. E que aí então sugeriram assim, vamos tentar dar uma nova cara à chegada da gurizada na escola de enfermagem. Então aí eu achei que estava descendo os degraus do sucesso, era na minha cabeça. Puxa vida, sair desse mundo tecnológico, desse mundo, né? Com a gurizada que vem do vestibular, aonde eu vou me meter? Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Eu não quis mais sair de lá. Tu receber as pessoas sedentas de conhecimento, ainda insatisfeitas do que gostariam de fazer. E aí eu acho que a experiência da vida da gente, né? Tentando incluí-los nesse mundo da universidade, nesse mundo de conhecimento, foi a melhor coisa que eu fiz. E durante a nossa conversa aqui, a gente pode citar alguns exemplos. Eu tenho um exemplo, mas pode prosseguir. Só de me lembrar, eu me recordo muito forte, a primeira pergunta que me fizeram, e que eu vi que eu não engasguei com a gurizada, foi de que qual era a diferença entre o cuidar e o curar. E eu fiquei um pouquinho parado. Isso dá uma tese de doutorado e muitas dissertações. Qual é a diferença entre curar e cuidar? Porque vocês falam tanto aqui na aula, e eu estava falando provavelmente muito sobre isso, que a enfermagem cuidado humano, cuidado humanizado, né? E aí uma pessoa, uma das alunas, me fez essa pergunta. E aí eu me dei conta que quando eu estava nesse auge egoísta dentro de UTIs, eu me sentia importante enquanto o ser humano estava vivo. E quando as máquinas me diziam que não tinha mais nada para fazer, eu virava as costas e ia embora. Porque achava que aí tinha acabado o que eu podia fazer. Lá eu aprendi o que era cuidar, e lá eu aprendi o que era curar. Cuidar vai muito além de manter alguém vivo ou sadio. Porque tu tem que cuidar do defunto, do que morreu. Ele tem que ter um preparo, o mesmo respeito que se dá para aquela pessoa que está viva.
tem familiares lá na sala de espera que têm que serem acolhidos. Então ali foi a primeira vez que eu fui afrontado, e foi uma beleza isso, de tentar distinguir o que é esse mundo do curar e o que é esse mundo do cuidar. Muitas vezes a gente cuida e ajuda a cura, facilita a cura, atua na cura, mas eu continuo e precisamos continuar depois também. E não virar as costas como se tudo tivesse acabado. Então, curar e cuidar foi ali que eu aprendi com a gurizada, numa pergunta provocativa deles. E aí me dei conta que eu estava no lugar certo. A gente tem que ter sempre aprendendo e não achando que lá as coisas mais tecnológicas, que são importantes, mas a gente tem que voltar a esse mundo da aprendizagem, essa gurizada que está chegando, né? O que eles querem, o que eles pensam que vão fazer, o que pensam que vão ser, né? As ilusões que a gente tem, os problemas que a gente ouve na comunidade. Então, assim, fui para o primeiro semestre para receber a gurizada. Se eu tivesse o maior prazer hoje em dia de ser convidado para uma palestra da gurizada que está chegando do vestibular. Vamos O providenciar. que eles querem? O que eles pensam? Quem é esse enfermeiro, essa enfermeira na comunidade? Tá bem. Da Nós experiência vamos da gente. providenciar. E não vai ser convite, professor. Sabe tá que bem, tá conosco, democraticamente, a gente convoca. Tá bem, né? tá bem. Até porque um dos grandes movimentos, Isabel, com o Vanderlei, foi o fato de que, quando eu fui lá trabalhar política de saúde e o SUS, né, e aí a atenção básica com o Vanderlei, que é uma disciplina que é vizinha da disciplina do DENC, né? Eu combinei com ele assim, o Vanderlei trabalhava bastante a história da enfermagem, né? E aí a gente comunicou com ele fatos de que como vamos contar bem essa história, envolver coisa e tal. O senhor será sempre Tá bom. chamado, professor, tá? A Isabel também. Mas também teve Que um que detalhe achou? que o senhor foi, o professor Vanderlei foi seu professor. E faz tempo, na FACEM, em Santa Maria, né, Sim, professor? sim, nós polemizarmos um mais. Ele ia de trem, para te ver como faz tempo. Parece que sempre alguém tem que ter algum problema para eu ter alguma ação. Sim. Nessa dos calouros não teve problema, então eu fui para aquela disciplina e lá permaneci, até me aposentar. No caso de Santa Maria, foi incrível também. A turma de alunos, eu não me recordo que semestre era, começaram a reivindicar para... Eu tinha uma freira que era a diretora lá, Irmã Noemi Lunardi. irmã Noemi Lunardi. E eu estou te falando do curso de especialização. Bom, tudo bem. Mas lá foi o seguinte, eles queriam alguém que pudesse da área de neuro. E alguém deve ter dito loucamente, olha, Lá tem um no cara Clínicas lá, tem tem um um cara. cara lá que a gente foi Sabe um dia neuro. lá. Né? Bom, e fizeram o convite. E foi aí onde eu estreiei o trem húngaro, Trem húngaro. né, para ir a Santa Maria. Grande centro Fiquei mais ou ferroviário. menos, eu acho que uns 8 meses, indo fins de semana, ia sexta-feira de madrugada e voltava sábado de noite para Porto Alegre. Então foi uma bela experiência também, e que também me fez eu ter que voltar a estudar coisas, porque na parte de... Isso é bom. No começo da carreira eu fiquei muito envolvido com o pavilhão São José da Santa Casa, Que é onde uma que era excelente pura escola. neuro, vamos É chamar só assim. neuro ali, eu trabalhei. E ali tu começava uma troca de experiências que vai ajudar, até hoje me ajuda, né? Mas é isso, foi por isso aí que Mas eu a fui gente conhecer vai esses aprendendo. alunos. Para te dar uma ideia, assim, ó, a Escola de Enfermagem da URGS está fazendo 75 anos. Né? Passou muito ligeiro, logo ali atrás estava 50, né? E agora a gente também tem umas lembranças assim de que a FACEM, que é a Faculdade de Enfermagem Nossa Senhora Medianeira, junto com a FIC, né, a Faculdade de Filosofia lá de Santa Maria, que agora é Unifra, né? E o UFN, até a Universidade Franciscana, reúne também esse período dos seus 70 anos. Então, 5 anos depois da nossa, vem isso, né? E aí a gente pode
naturalmente ver coisas como esse universo, né, das mudanças. Eu fazia especialização em enfermagem médico-cirúrgica, que foi quando eu conheci, então, a professora Maria Helena Nery, a professora Arlete, o professor Vanderlei Carraro, né, que eram professores, alguns da escola da URGS, que iam lá nos fins de semana trabalhar, e o pessoal trabalhava na semana, e no fim de semana ainda tinha o curso de especialização lato sensu. E de lá vem o conhecimento. E eu nunca imaginei o que ia acontecer na minha vida, porque eu tinha duas ideias. Uma, como eu já era monitor há um bom tempo, de filosofia da saúde e de ontologia, que naturalmente eu seria professor, era quase que automático, né? Porque eu já dava aula para o técnico e para o auxiliar. Ora, o outro caminho estava muito próximo da saúde pública. Por quê? Porque a habilitação que existia na época era em licenciatura ou em saúde pública. Né? E aí eu fui conversar com a direção da escola e me foi orientado que fizesse, então, licenciatura. Achei que foi um bom caminho. Mas eu sempre imaginei que eu queria povo, ia conversar com o povo, coisa e tal. Educação e saúde para o povo, né? Isso, o rádio veio me ajudar depois muito nisso. Aí acontece uma surpresa para mim de que o meu primeiro emprego é montar o TI do Hospital de Caridade e Beneficência de Cachoeira do Sul, que não tinha UTI, né? E aí a gente começa a descobrir aqueles horários. Por exemplo, entre a meia-noite e as 5, tu pode sair de Cachoeira no fim de semana e passar durante a semana e passar o fim de semana dentro da UTI com os colegas do Hospital Universitário de Santa Maria para aprender equipamentos, principalmente, por que compra esse, não compra aquele, o que você sugere, coisa e tal. De um certo modo, toda a experiência de cada um, né, e aquela experiência que nós passamos, que é o fato assim, se forma, faz a graduação, né, no nosso tempo não tinha tantas oportunidades de especialização e residência, Principalmente. né? Mas hoje a gurizada já sai para mestrado, doutorado e já vira docente, né? Agora, tanta gente passou e contou tantas histórias bonitas aqui. Com certeza. Que a gente vai querer também saber de vocês. Quando é que o Vanderlei vira enfermeiro? Quando é que a Maria Isabel vira enfermeira? São da URGS, não são da URGS? E aí? Assim, ó. Né, Fábio? Vamos saber mais Eu da vida. gostaria primeiro de agradecer, né, por minha experiência, o convite de poder participar desse conversa de corredor, que é uma satisfação estar aqui. Fazer um gancho. É mais tranquilo conversar no corredor, né, professor? Sim. Não tem formalidades. Não, mas aqui também é tranquilo, estamos sentadinhos, né? Mas assim, ó, eu acho que o professor Vanderlei vai se lembrar de duas situações que para mim ficaram bem marcadas. Uma envolvendo a questão do acolhimento de um calouro diferenciado e outra a questão do cuidar. Aí depois eu vou falar um pouquinho sobre a minha formação, de onde eu vim, o que eu fiz, e deixo à vontade as perguntas para vocês. Uma certa ocasião, o Vanderlei colocou numa reunião de departamento que ele estava fazendo esse trabalho com os alunos que estavam sendo recém-chegados em semestres iniciais na escola, e ele, em particular, ele queria fazer um pedido aos professores que acolhessem uma menina indígena. A primeira indígena das cotas. E havia vários professores naquela reunião, naquele dia, e nós estávamos num período de divisão de campo de estágio. Não sei se tu estás lembrado disso. E o campo de estágio que eu fazia supervisão era na unidade de quimioterapia ambulatorial e era um número restrito de alunos. Bom, aqui eu não vou entrar em detalhes como é que foi a condução da reunião, mas ela acabou vindo para mim. E eu acolhi essa menina, não sei se o Vanderlei se recorda, e ele me deu uma série de informações que ela não estava habituada a grupos maiores, que ela vinha de uma sociedade assim, até mais de uma moradia diferente da nossa. Da própria aldeia, né? Exatamente. E então ele me deu uma série de informações
muito peculiares àquela situação que eu acho que foi única, né, na nossa história da escola de enfermagem. Depois Pelo chegou menos mais, mas é, foi a primeira. foi a primeira. Essa é a primeira da primeira URGS, da inclusive, URGS, né? da Enfermeira URGS. hoje, Denise. Isto. Né? Então a menina Cagangue. veio para mim com várias, vamos dizer assim, o Vanderlei foi muito, em particular assim, das características de um mundo que ela vivia, de onde ela vinha, que ela havia aprendido português fazia pouco tempo, tanto na leitura quanto na escrita, que ela teria talvez algumas dificuldades de interação, de relacionamento, porque ela tinha características muito particulares. E eu acho que eu fiz bem o meu papel, né, Vanderlei? Com certeza. Acolhi ela na unidade de quimioterapia, que é um tratamento de alta complexidade, e não coloquei ela em situações que envolvesse muito estresse a ponto que eu não pudesse acompanhá-la literalmente ao lado dela. Então o foi um tempo desafio todo. para ela e um desafio para a Para senhora mim, também. porque assim, para ela, porque ela estava entrando no ambiente que é considerado um ambiente de alta complexidade, não é um tratamento assim tão simples como se alguns pensam a respeito. Teve que estudar algumas coisas para poder introduzir naquele momento. E eu, vamos dizer assim, eu já fazia esse trabalho normalmente com todos os alunos, por isso que eu já levava menos alunos, para poder acompanhar um a um. Por quê? Porque não é que nas outras situações os alunos não possam errar ou podem errar. Não. Cabe ao professor manter a melhor forma de ensinar, de modo em que não existam erros. E naquela situação não poderia haver erros, porque erros na aplicação de quimioterapia pode trazer um dano tão grande ao paciente que vai desde a amputação de membros, com medicamentos vesicantes, etc. Né? Não vou entrar aqui em detalhes, que eu acho que não cabe. Então, assim, foi um cuidado todo especial com essa menina, conversamos bastante, ela nunca faltou, ela esteve sempre presente. Realmente a questão assim de relacionamento com os outros colegas foi um pouquinho diferente, porque ela tinha uma dinâmica, vamos dizer assim, pessoal muito particular, mas vencemos, né? Conseguimos que ela aproveitasse o máximo possível. Questionei essa menina a respeito, já no final do campo de estágio, se ela gostaria de trabalhar na área de oncologia. E ela disse, acho que não. Então eu não sei qual foi o caminho que ela seguiu, mas assim, ela ficou muito grata pelo que ela aprendeu naquela realidade tão diferente do mundo que ela viveu. Vocês imaginem uma jovem que veio de uma aldeia, de repente num centro de tratamento oncológico, pacientes adultos numa situação bastante delicada de diagnóstico. Esta é uma situação que eu acho que vem ao encontro do assunto dos 75 anos da escola de enfermagem, né? Por onde andamos e o que fizemos. Outra situação que também está relacionada é esta convivência com o professor Vanderlei. Eu cuidei da mãe do Vanderlei. Lembra disso? Com alunos. Então, é um momento muito particular. Eu perdi a minha mãe no ano passado. E eu posso dizer para vocês que é difícil. Mesmo que a pessoa tenha várias doenças, no caso, a minha mãe, a mãe do Vanderlei também tinha bastantes comorbidades, né? Mas é uma responsabilidade cuidar de um familiar próximo, de um colega. Então, eu acho que a gente fez um bom trabalho com a tua mãe, de modo a ela se sentir bem, né, dentro do quadro dela, e também contemplar, vamos dizer assim, de uma maneira especial, a questão de estar cuidando de um familiar próximo, de um colega nosso, né, que é diferente de
cuidar de uma pessoa que a gente conhece há pouco tempo. Então, essas coisas são extras, vamos dizer assim, né? Que eu acredito que muitas pessoas não saibam que isso aconteceu. Isso não chega nem para o jornalista, né? Bom, não sei se tu quer colocar alguma mas coisa. Você só está me lembrando agora de números, bem na cabeça, né? Tu falar 75 anos da escola, e me dei conta, dia 8 de novembro, vai chegar na tua vez também, dia 8 de novembro agora, a minha turma completa 50 anos. A universidade está nos chamando para aquela solenidade que tem dos 50 anos de formado. Então aí a gente se dá conta, né? Pô, 50 anos de formado, quer dizer, se eu cheguei aqui com 17, 18 anos, com 23, eu já 24, já estava na universidade, e 25 dando aula. E cheguei aí, aqui da onde, Vanderlei? Vem lá no interior de Bento. Do interior de Bento Gonçalves, né? Meu sobrenome Carraro não Lá onde, quando tu disser para alguém, agora já está bem mais diferente, mas nessa época da década de 70, 71, 72, uma turma de enfermagem tendo homem dentro era uma raridade, além dos nomes que nos chamavam naquela época quem fazia enfermagem. Mas nós estamos atrás, já temos o nome do primeiro enfermeiro formado pela escola. E se o professor Baltazar, né, já está recebendo a incumbência de ser convidado pelo professor Vanderlei, né, vai trazer o Baltazar, senão eu ia lhe passar essa incumbência. Mas nós vamos achar um outro colega para ir buscar esse primeiro enfermeiro, pelo menos assim, mas e como é que saber o senhor se dessa história. decidiu pela enfermagem nesse contexto? Na década de 72, quando foi o vestibular que eu fiz, foi a época da reforma, para quem se lembra, a reforma universitária, o sistema McUSAID chamado, que veio implantado dos Estados Unidos para cá. Então, todos faziam vestibular, e todos tinham que passar no famoso 01. O que é 01? Tu tinha que passar no vestibular, uma nota mínima de vestibular, para que as pessoas entrassem. Só se distinguia a área das ciências exatas, da área social e da área da saúde. E aí todos iriam estudar juntos no famoso ciclo básico. Esse prédio que tem construído, o nome de ciclo básico foi feito para isso, arrecadar ou convergir todos os aprovados do vestibular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E lá dentro, as áreas da saúde iam se formando. Eu até hoje me pergunto como é que eu fui entrar numa sala. Provavelmente eu acho que as mulheres bonitas que tinha na sala, com certeza. E eu olhei e disse, eu vou entrar aqui, nessa área da saúde aqui, né? Mas isso não é culpa nossa, Vanderlei. Não é? A Ave Maria já não tem um trecho assim. E aí eu vi que um outro colega meu entrou, falecido, Luiz César Rinkel, já falecido. Fomos 2 homens que entraram na turma. E as mulheres, como sempre, nos acolheram de um jeito que mesmo que nós tivéssemos dúvidas de ser algum dia enfermeiros, elas diariamente foram nos cativando. E por que sair então? Então eu comecei assim, nem sabia o que eu estava fazendo, nunca imaginei que eu ia ser enfermeiro na minha vida, e foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. E isso que tu fala, que eu de vez em quando vou viajar pela DURGS, Associação dos Docentes da Universidade, era um lado que eu sempre tive. Ou no diretório acadêmico, presidindo o diretório acadêmico, nosso saudoso diretório acadêmico. Sim. Se a gurizada está ouvindo, não se esqueçam de se envolver com o diretório acadêmico, participem. É aí que nós começamos a cada vez mais nos envolver com outras questões além do ensino. E aí depois, Associação dos Docentes, Sindicato dos Enfermeiros. Então, eu sou daquela linha, tem aquela linha da pesquisa ali que vai... E eu fui nessa linha da formação de enfermagem e sempre junto com as entidades que representam a categoria. Então tem esse meu outro ladinho aí que é... Que permanece, né, professor? Permaneço ainda, depois de aposentado, é a minha vida voluntária, envolver com a minha associação dos docentes, que assim a cabeça também ajuda, tu te envolve, né? Me trouxe aqui de novo. E as suas professoras? As professoras da formação do enfermeiro Vanderlei? Puxa vida. Quem tu lembras? Me lembro muito delas, elas também, a escola tinha naquela época, tinha sido em 50 a independência da escola de enfermagem, né? E nós estávamos falando na década de 70. Então, professoras que hoje estão aposentadas, professora Olga,
professora Maria Helena Neri, professora Aida, professora Geni, eu não quero deixar... Professora Ana Nery faz 100 anos o ano que vem. Exatamente, Exatamente. centenário. Então foram pessoas que... COFEI número 4, né? Porque não tinha Corei, na época dela não tinha Corei. Nossa, Ela é COFEI. Para quem não sabe, para quem não conviveu, esse prédio que tem na esquina da São Manuel, né, com a Protásio, com a Oswaldo Aranha, é a antiga escola de enfermagem, lá que eu estudei, lá que nós estudamos. Protásio. Na Protásio com a São Manuel. com a São Manuel. Nós tínhamos o maior diretório acadêmico da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, era um prédio, gurizada, vamos ver as fotos, quem não conhece no seu diretório acadêmico. Era um prédio que tinha, era um galpão grande, enorme, com cozinha, com piano. Então, aquilo sempre foi também um lado que motivava a vida acadêmica, E aí estudantil. também foi onde os estudantes moravam, né? Os estudantes moravam Na São Manuel. na São Manuel, as Isso. meninas, que naquela época não eram. Próximo à Sim, escola. próximo. Nós morávamos na casa estudante na João Pessoa, 41, E as meninas moravam próximas às escolas. Isso, as que vinham de fora, tinha que ser do interior. Sim. Mas assim, são belas lembranças. Aquelas professoras trouxeram experiências para nós, né? Nos ensinaram a ser cidadãos, né? E principalmente entender o papel do homem dentro da enfermagem. Para nós não era fácil isso. As boatarias que saíam, se nós não tivéssemos um bom acolhimento de turma e uma boa estrutura docente para explicar que isso era histórico, não era só conosco, provavelmente, e tivemos casos de colegas que depois entravam e depois saíam porque não aguentavam o tranco, como se dizia, né? E hoje em dia, graças a Deus, parece que a entrada do sexo masculino dentro da enfermagem se tornou uma alternativa, é mais um... É um curso. É um curso, exatamente. Então, essas professoras, como te falou, que hoje já estão aposentadas e muitas falecidas, tiveram um papel muito importante. A enfermagem do Rio Grande do Sul, ela sempre foi responsável pela a engenharia de formação que eu chamo. Tanto que hoje em dia quem fala na Universidade Federal de Santa Catarina, ela está lá, Santa Catarina, nessa grande projeção dela, e começou com grandes professores daqui indo para lá. E uma grande ajuda também, que foi o Repensul, né? Sim, exatamente. Vanderlei tem da primeira turma do mestrado, não é isso? Primeira turma do mestrado. Do mestrado do Repensul. Isso aí, Botando em datas, então, Vanderlei, tu entras quando na escola de enfermagem como aluno? Como aluno entrei em 72, em 75, vou completar agora 8 de novembro, 50 anos de formado. De formatura. Tive a sorte, naquela época era uma época de não ter concursos, há 10 anos o governo não fazia concursos, era uma briga, e aí então o governo liberou uma famosa seleção teórico-prática que aconteceu. E eu era um guri, né, metido, e eu digo, o que custa fazer isso, né? Eu fazia a gente estudava e ia trabalhar de noite em hospitais para pegar experiência, né? Sim. E eu fui nessa seleção aí, graças a Deus, com 25 anos, eu acho, virei professor da universidade. No DENC, Do DENC. que disciplinas, professor? Começando com a famosa saúde do adulto, médico cirúrgica 1, na época, que era isso, eram aquelas disciplinas que tu começava a aprender os primeiros procedimentos de enfermagem, desde a higiene da pessoa, as aplicações, os medicamentos, né, via oral, intramuscular, as técnicas de enfermagem chamada. E também as primeiras experiências na área hospitalar, médico cirúrgica 1. Nessas duas eu me envolvi no começo bem forte. Depois essas disciplinas foram se separando, vamos dizer assim, e eu fui para a parte mais de intensivismo, que é a última parte, vamos chamar assim. Então, UTI, emergências, né? E a partir dali, só parei dessa parte quando eu voltei a trabalhar com a gurizada, como a gente conversou no início, e aí eu fiquei até 2000 e... Se eu me formei em 2000 Não, e até 2010, quando que então eu fiz a aposentadoria. Uma aposentadoria que continua super ativa, tu viste, Fábio? Professora Isabel, Bom, tu vens de onde? eu tive uma trajetória um pouquinho diferente.
Algumas pessoas sabem, nem todas, eu não sou brasileira. Eu não nasci no Brasil, eu sou brasileira naturalizada. E eu me naturalizei brasileira porque questões, vamos dizer assim, de leis que eram vigentes no país, havia uma cota para empregos em qualquer situação, de hospitais, etc., para estrangeiros. Isso eu fiquei sabendo durante o curso. Então, muito bem, eu entrei no curso de enfermagem na Unicinos, que a Unicinos, por lei, como tinha que ser o curso em nível superior, a faculdade era Madre Ana Miller, que é a mesma que a professora Olga Aide estudou. Exatamente. Então tem toda uma conexão, vamos dizer assim, de pessoas aí, né? A professora Olga Aide, que foi professora da URSS, já é aposentada, ela vem desta linha. Então, com a mudança na legislatura do ensino, houve uma necessidade de que o curso de enfermagem superior deveria ter um número X, que agora eu não me recordo de horas, etc., correspondente a semestre, a um mínimo de anos, e a Unicinos, vamos dizer, como universidade, foi a que abarcou tudo isto. Ela Então, contou essa história, mas não nasceu em São Leopoldo, né? Ela não qual é a nacionalidade que tá todo mundo eu perguntando. nasci na cidade do Porto, em Portugal. Muito chique. Cheguei até ao Brasil, a Porto Alegre, em 1961. Desci, dei o meu primeiro passo Então, em terra. recém tinha nascido, professor. Quase. Quase. Eu vim criança para cá por um motivo muito simples. O meu pai, que enfim, é de uma outra geração, ele viveu a Segunda Guerra na Europa. E a Europa toda se empobreceu, assim, do modo geral. E o que eles começaram a fazer? A se deslocar na Europa em procura de trabalho, porque havia uma necessidade de reorganização da Europa. E com isso ele foi parar na Alemanha. Um português foi parar na Alemanha. Havia uma necessidade de ele aprender Deutsch, que é o alemão mesmo, saber ler e escrever para ir para um outro país que falasse português. Aí ele veio para o Brasil. E, por consequência, eu vim junto com a minha mãe em 61. Ele veio em 58 e eu vim em 61. Enquanto ele esteve vivo, eu perdi ele muito cedo, eu tinha 18 anos, eu me mantive com a mesma nacionalidade. Aqui não vou entrar em detalhes como foi a minha formação até chegar na universidade, que nós estamos falando aqui sobre o ponto de vista acadêmico, mais A enfermeira Maria Isabel isso, Gorini. como Isso. enfermeira. E então eu me dei conta que, com o passar dos anos dentro do curso, que havia uma necessidade de eu me tornar cidadã brasileira, não só para atender uma necessidade da legislação, mas também porque eu fui alfabetizada aqui no Brasil. Eu mudei todo o meu sotaque, as palavras que não são exatamente as mesmas. Claro que agora nós estamos em outros tempos, né? As coisas já estão até mais próximas através dos meios de comunicação e também de imigração, etc. Mas, assim, de realmente me tornar uma cidadã brasileira. Foi um processo que durou 2 anos e meio, não foi um processo assim tão simples, até que uma professora da Unicinos, a irmã Doralice, veio me cumprimentar, que ela lia o Diário Oficial cada vez que saía, e ela disse: "Tu és agora uma cidadã brasileira". Então eu fiz toda aquela cerimônia de colocar a mão na Bíblia com a bandeira do Brasil, renegar a pátria. Eu perdi a cidadania naquele momento portuguesa, porque era assim que eram as leis, agora já mudou. E me tornei uma cidadã brasileira com direitos e obrigações. Bem, me formei
E quando eu me formei, para minha decepção, eu fui tentar uma inscrição num concurso, claro, a gente muito jovem, né? Sonhadora. Eu achava que seria uma boa dica, interessante eu ser enfermeira da aeronáutica. Só eu mesma. E fui lá tentar me inscrever para ser enfermeira da aeronáutica. E comecei a ler o edital e tinha uma frase escrita assim: brasileiro nato. Aí caiu meus butiá do bolso, né? Não podia ser naturalizado. Não podia nem me inscrever no concurso. Bem, vou ter que dar outros rumos à minha futura carreira. E aí então comecei a minha profissão como enfermeira, que na época se dava, não só na Unicinos, mas era uma coisa, na época, enfermeira alto padrão. Eu não sei exatamente. Eu também sou do alto padrão. Eu sou do tempo Hoje eu do sou alto peso. padrão. Mas tem o padrão. Eu acho que era uma maneira que eles tinham de dizer, olha, nós temos a enfermeira que faz curso superior e aquele, vamos dizer, o auxiliar, o técnico e um o nível auxiliar. mais, que tinha atendente naquela época, etc. Acho que era uma maneira assim de diferenciar, porque não cabe dizer isso, né? Essa nomenclatura não cabe. Bem, então, eu me formei na Unicinos em 79/2. Em 30 de agosto deste ano, eu completei 46 anos de formada na Unicinos. Então, Vanderlei, nós estamos meio pertinho. Nós estamos meio pertinho. Que cursos eu fiz? Como eu fui convidada a ser professora, eu trabalhava no Clínicas, mas concomitante, eu fui convidada a trabalhar na URGS como professora horista, que era uma outra categoria que também não é... que era na época, né? Já explicaram aqui também o que é horista. Tá, então eu não preciso explicar. Então eu fui convidada, então um turno eu trabalhava no hospital, como enfermeira do hospital, por lá fiquei 9 anos seguidos, sempre trabalhando com adulto. E no Hospital de Clínicas? No Hospital de Clínicas, sim. A minha experiência de hospital é no Hospital de Clínicas, desde recém-formada. Eu já me formei e já fui para lá. E em unidades cirúrgicas. Então, eu tive esta coisa assim de paciente adulto cirúrgico, tanto homem como mulher, uma coisa que ficou muito impregnada em mim. Eu não tenho, não é que eu não tenho jeito, eu sofro muito com trabalhar com criança. Então, para mim fica mais fácil trabalhar, no caso, trabalhava com adulto, porque eu via o seguinte, eu conseguia conversar com os pacientes, com os familiares, etc., e ter algum tipo de troca. A criança tem que ser uma linguagem diferente. E cada vez, nos meus estágios, que uma criança ia a óbito por algum motivo, eu quase morria junto. Então, assim, não ia conseguir trabalhar de jeito nenhum. Então, foi uma escolha minha, já quando me formei, que eu queria trabalhar com paciente adulto. E quando eu fui convidada para trabalhar na URGS como horista, já foi no departamento médico-cirúrgico. E de lá eu andei tanto na área clínica, dando aula, como na área cirúrgica, até passei 2 semestres acompanhando alunos. Quando uma professora foi fazer mestrado e ela pediu afastamento do pronto-socorro. Então, vocês imaginam, olha a caminhada, né? Saí do Clínicas correndo para o pronto-socorro naquelas salas que a gente vê de tudo um pouco, vermelha, amarela ou de verde, né? Que é uma outra experiência de vida. E teve também uma outra ocasião que eu fui professora substituta, aí já seria mais voltado para adulto 1, né? Que eu sempre ficava em adulto 2, que foi a substituição da professora Marta Júlia, que eu fui para a Via Férrea, trabalhar com saúde do trabalhador. Então, assim, foi um momento eclético da minha profissão dentro da universidade. Bom, de cursos, como professor horista, eu fiz metodologia do ensino superior na URGS, que então não cabia fazer licenciatura, e sim alguma coisa
mais voltada para o ensino superior. Não contente, como eu gostava de estudar e já via... Gostava não, parece que gosta, né? Ele ainda está estudando agora. É isso aí. E aí, assim, surgiu a oportunidade, já se vislumbrava alguma coisa, de alguns cargos de chefia dentro do Hospital de Clínicas. E aí eu disse, não, só um pouquinho, vou ter que me preparar para isso aí, né? Porque na faculdade a gente também não sabe tanta coisa assim sobre a administração. Aí eu fiz administração hospitalar, que era da Associação dos Hospitais, eu não sei se ainda existe, e aprendi muita coisa. E aí eu me dei conta que eu estava trabalhando no maior hospital, digo de boca cheia, o maior hospital da América Latina, em termos de avanços tecnológicos, desde a lavanderia até a distribuição do pessoal. Porque eu é que levava os meus colegas para visitarem o Hospital de Clínicas, os meus colegas de curso, e aprendi muita coisa, desde a administração de materiais. E aí deve ter uma época, né, Wanderlei, que nós trabalhamos juntos no grupo de enfermagem, quando tu fazias parte daquela comissão de compra e vendas de materiais. Comissão de licitação. Isso, e depois eu substituí o Wanderlei, e depois também teve uma outra comissão que era de seleção de vagas, eu não me recordo bem do Questão nome, de recursos humanos. de recursos humanos, que o Wanderlei começava, e eu fui lá substituir ele também. Então nós tivemos isso aí. Mais adiante, eu achei que eu poderia trabalhar em uma outra área, que isso tudo veio só a somar depois da minha trajetória dentro da universidade. Resolvi fazer saúde pública. Que beleza. Eu fiz saúde pública, é um outro mundo, uma outra realidade, que foi a questão de ver vamos dizer assim, a questão primária, né? Que é o que acontece antes de chegar até o hospital, né? Então isso aí foi muito interessante, aprendi muito sobre políticas de saúde, claro, tudo no seu devido tempo naquela ocasião. A partir daí, eu fui trabalhar numa outra universidade privada, onde o curso de administração me ajudou bastante, porque eu fui professora de administração, tanto de estágio como teórica, e trabalhei em outros cursos lá nessa universidade. Então foi uma experiência ótima em termos de crescimento pessoal. De volta à URGS, que eu fiz concurso, tudo direitinho, eu estava inscrita para o DENC e para o DAOP. E como eu era puérpera, meu filho estava com 3 meses, eu estava amamentando, eu pensei comigo, o primeiro que eu passar, eu vou deixar o outro para depois. Então, o primeiro concurso que saiu foi o do DENC, eu tirei primeiro lugar, fiquei no DENC, no DAOP, podia ter sido tua colega, né? Podia ter Eu sido não, legal. nem fiz. Então, porque eu estava com o bebê em casa. Seu bebê hoje está grandinho? Grandinho, já vai fazer 32 anos em dezembro. Único? Não, eu tenho uma com 37, que é enfermeira, formada pela PUC. E o meu filho é médico, se formou no ano passado. Tudo na área da saúde. Tudo na área da saúde. Bem, fazendo aqui um gancho, sendo o mais breve possível. Eu, quando terminei o curso de enfermagem na Unicinos, havia um estágio final onde o aluno tinha a possibilidade de escolher a área que ele queria atuar. E, embora eu tivesse apenas 22 anos, é que eu já estou me entregando, né? Não, mas não faz tanto Não tempo faz assim, tanto não. tempo assim, né? Ninguém sabe matemática. Eu resolvi fazer uma área que durante o curso me chamou a atenção. Eu fiz o estágio, que é uma carga horária mais pesada, com um supervisionamento de professor mais assim à distância do que estão todos os dias, aquela coisa de acompanhamento, no Hospital Santa Rita, que é um hospital específico do Complexo da Santa Casa em câncer, né? E ali eu vi coisas muito difíceis e eu disse, é este o caminho que eu gostaria de seguir. Não sei quando que eu vou seguir,
E na hora de escolher de fazer o TCC, que até hoje se faz, que é o trabalho de conclusão de curso, deveria ser alguma coisa compatível ao estágio que se estava fazendo. Eu disse, bom, vamos ter, mas e como é que eu vou fazer uma pesquisa num campo que ainda não tem, vamos dizer, tantos subsídios, né, de literatura? As coisas não eram tão fáceis, tinha que buscar no Index, demorava, etc. Eu resolvi fazer uma pesquisa de prontuários, que era uma coisa que eu vivia na prática, mas eu tinha que explicar por escrito como eu cheguei a essa conclusão. Tumores malignos de pele, que hoje é uma coisa bastante atual e que eu fiz há 46 anos atrás. Era novidade na época. Na época era novidade, eu ganhei um nota 10 plenamente aprovado. Aquilo era por escrito, né? Nem tinha. Porque ninguém falava sobre isso, mas eu vivi uma realidade de ver melanoma nas pessoas dentro do Santa Rita, de pessoas que se expunham ao sol e não havia nenhum tipo de proteção naquela ocasião. Há 46 anos atrás não havia proteção, tanto para o trabalhador como para as pessoas que tinham pele clara, que era a nossa principal população atendida no Santa Rita, proveniente do interior, tá? Então aqui encerro a parte da graduação. No mestrado, eu fiz o mestrado, fiz a seleção na PUC e eu achei que combinava mais a área do ensino, porque eu gostava muito de orientar os pacientes, cuidados pós-operatórios, pré-operatórios, tá? Então essa parte aqui era uma coisa assim que eu estava mais adaptada e consegui, eram poucas vagas, consegui passar no mestrado e eu fiz uma proposta para o meu orientador, que foi o professor Klaus Stobaus, na PUC. E ele é de formação da medicina, mas era professor de educação. E eu disse, olha, eu quero trabalhar com paciente com câncer. E ele, no estilo dele, que eu acho que combina muito comigo, que eu também sou meio perfeccionista, né? Meio só um pouquinho. E ele disse assim, mas tu tem que escolher uma das patologias dentro da oncologia. Não pode ser assim. Eu vou ver qual é a mais, vamos dizer, que tem mais evidências no Rio Grande do Sul e que não está tendo, assim, uma abordagem mais específica, vamos dizer assim, para ser alguma coisa mais inédita, porque daí não vale nem a pena escrever uma coisa sobre isso. Então, eu fiz um estudo de opiniões com entrevistas de paciente no ambulatório do Hospital de Clínicas, na unidade de quimioterapia ambulatorial, na sede antiga, não na atual sede, que era uma área muito restrita, uma área pequena, de difícil movimentação até. Não sei se tu chegasse a conhecer. Onde era? Dentro do Hospital de Clínicas, no térreo. Mas era assim uma unidade pequeníssima para a quimioterapia e atender toda a demanda que basicamente eram pacientes do SUS, né? Então, assim, o nosso posto de enfermagem, nós enfermeiras e eu, professora, éramos todas magrinhas, mas uma passava e a outra passava. Era um corredorzinho. Mas, assim, era um ambiente agradável de se trabalhar. As colegas do Hospital de Clínicas, o meu agradecimento por tudo que eu aprendi com elas. Elas eram ex-enfermeiras da UTI do Clínicas. Então, assim, era um nível diferenciado de atendimento àqueles pacientes que vinham buscar tratamento quimioterápico no Hospital de Clínicas. Lá eu consegui fazer uma coisa que hoje é até, vamos dizer assim, muito engraçada por nossos tempos, mas que naquela época era o que havia de mais moderno. Nós fizemos um filme de como puncionar a técnica de punção de um portocat, que é um catéter totalmente implantado
para aplicação de quimioterapia. Gente, eu nunca pensei que a montagem fosse tão complexa. Entra som, entra imagem, filma, tira campo, bota campo, eu não sei quantas horas gravando e corta para chegar num... E saiu um VHS com esta técnica. Isto foi interessante. Depois fui fazer o doutorado mais adiante, encerrei o mestrado, né, nesta linha do paciente oncológico, com câncer coloretal, um estudo de opiniões dos pacientes. E daí, no doutorado, eu lá de teimosa de novo, voltando à vaca fria. Gostaria muito de voltar a trabalhar com pesquisa com paciente adulto, oncológico. E aí o professor me disse o seguinte, o mesmo orientador, só que eu tinha um co-orientador que era o nosso querido Juan Mosqueira, que foi meu professor lá na metodologia do ensino superior, na URGS, no Lato Sensu. E ele já era pós-doutor, ele foi meu co-orientador. Daí ele me disse o seguinte, o meu orientador, desta vez vai ter que sair, além daquele manual que tu fizeste de orientação ao paciente que faz quimioterapia ambulatorial com câncer coloretal, tu vai fazer um melhor, voltado também para o familiar. Mas é um compromisso, né? Eu tenho que fazer a tese, ainda tenho que fazer outro manual voltado com figurinha, tudo, porque nesse período eu consegui, vamos dizer assim, que eu acho que foi um privilégio meu, representar o Brasil, e aqui eu digo Brasil, eu acho que foi um privilégio meu, como cidadã brasileira, por opção, né, naturalizada, em duas situações. Eu fui a Atlanta para adquirir conhecimento, visitar um hospital em Atlanta e levando o nome da universidade. Eu fui recebida de uma forma que eu nunca me senti tão importante. Eu me senti uma figura assim, meu Deus, sabe? A maneira como me trataram, fizeram o que eles chamam de lanche com enfermeiras da Austrália, enfermeiras da Inglaterra, e a minha plaquinha era Brasil. E eu me senti na responsabilidade, olha, eu nunca pensei chegar até aqui onde eu cheguei. Foi uma experiência maravilhosa. E mais adiante, eu já estava no doutorado, na PUC, na área de educação, eu levei um pôster para a Noruega, Oslo. E assim, quando eu cheguei lá para apresentar o meu pôster, eu fiquei tão impressionada que as pessoas paravam e elas ficavam assim, me perguntavam, e meu crachá estava escrito assim, Brasil. Tu és do Brasil? Mas como assim és do Brasil, né? Que o pessoal fora acha que tem uma ideia um pouco errônea, assim, do Brasil. E eu Não, mas naquela época. Naquela época, era já 2000, mas mesmo assim, né? Já se vão lá 25 anos. E eles diziam assim, mas vocês falam espanhol? Não, nós não falamos espanhol. Do Iapoque ou Chuí, nós falamos português. Mas tu moras perto de onde? Aí eu, Jesus Pai, eu moro perto do Uruguai, porque o Brasil é muito grande, né? Então, assim, eu fui conversando com elas, foi uma oportunidade de representar o Brasil e representar o Rio Grande do Sul. O meu posto tinha as cores da bandeira do Rio Grande do Sul. Posto isto, eu encerrei a minha carreira como docente da escola de enfermagem, fazendo o acompanhamento de alunos no estágio de quimioterapia ambulatorial, já numa área ampla, já numa área atualizada. É um mundo assim que, claro, eu sou uma apaixonada, óbvio que eu vou jogar, né, a lenha no meu assado, né, mas assim, é um mundo novo, assim, é algo assim que só conhecendo para ver que maravilha é aquilo que fizeram, a maneira onde está localizada tanto a radioterapia como a unidade de quimioterapia ambulatorial e que tem como
vamos dizer, prioridade atender pacientes do SUS da mesma forma que atende paciente privativo. E nesses anos todos, como professora, o que a senhora aprendeu com os alunos, principalmente com os alunos da Escola de Enfermagem de Saúde Coletiva? Eu aprendi assim, ó, de que a primeira coisa a gente tem que aprender a ser mais humilde. Não dá para ser o doutor fulano de tal. Não, eu estou aqui como professora, eu estou aqui para ensinar o que eu sei, mas também aprender com eles. Porque eles têm linguagens diferentes, maneiras diferentes de ver o paciente e muitas dicas eles nos dão. E como eu passei dessa fase da escrita do papel no prontuário ao digitar a evolução do paciente já no computador, eu só aprendi com eles, porque eles já têm toda uma interpretação da informática diferente da nossa geração. Então foi uma experiência muito positiva. Eu acho que o aluno nos traz assim esse ar de jovialidade, essa coisa do estar começando, do acreditar na profissão, sabe? De alguém que vai fazer o futuro, que está acreditando realmente no curso que está fazendo. Claro que a gente tem as desistências no meio do curso, apesar de eu dar uma disciplina mais para o final do curso do que no início, que é o que a gente chama de... Ai, Vanderlei, me ajuda a palavra. Quando o aluno desiste do curso e transfere para outro curso, tem uma palavra para isso. A própria transferência interna. É uma transferência interna, mas assim, abandona o curso e vai fazer outro dentro da própria universidade. Não foram muitos casos e eu tive a felicidade de ser professora também no pós-graduação de alguns alunos egressos da URGS, tanto no mestrado como no doutorado, que eu fui. E os TCCs, que eu orientei muitos TCCs ligados à oncologia. Então, hoje eu tenho uma ex-aluna que é diretora de uma faculdade no Rio Grande do Norte, a nossa querida Kênia Camille. Acho que ela foi tua aluna. Foi. Isso. Nós temos o nosso querido Lucas, que deu aula na UBRA e que agora trabalha na Católica, né? Que também está numa parceria com a Durgs, né? Junto com a URGS. E a nossa querida Adriana Paz, que foi minha aluna no mestrado e que já foi diretora da Escola de Enfermagem também na Católica. Isso é para citar alguns, né, professor? Fora os outros que a senhora Vanderlei, ela falou muito em puxar a brasa para o assado. Nós não podemos perder essa bolada, né? Vamos falar então do futuro. Como é que vocês estão vendo hoje a formação? Qual é o recado do professor Vanderlei Carraro, da professora Maria Isabel Gorini, assim, para o pessoal que está nos assistindo, os estudantes? Eu quando estava contabilizando aqui 75 anos, né? Essa atividade de conversa, de corredor, ela nasceu até em função desses 75 anos da escola. Então, assim, para nós que vivenciamos uma bela parte disso, uma bela parcela do tempo, e para os que estão assistindo ou participando atualmente, é uma escola que reforçou o conhecimento em vários estados. Isso é um pouco a leitura que a Maria Isabel fez. Então, assim, vocês não estão, quem pertence a essa nossa escola, esses nossos cursos, não sintam vergonha de dizer que vocês estão numa das melhores escolas do mundo. Do mundo, não é? Isso não é ganância maior de elogio. Porque o que nós vimos, esses 60, 70 anos contados na história e aqueles que nós vivenciamos, a maioria das pessoas que saíram egressas desses cursos que a escola ofereceu e oferece, estão aí na comunidade. São pessoas líderes, lideranças, né? Mas o que eu queria deixar de mensagem forte aqui da minha parte é não se esquecer de elementos básicos, aqueles elementos quando a enfermagem estava engatinhando.
Não esqueçam, quem está entrando no curso, pessoas que nós devemos muito. Florence Nightingale. Leiam a história, exijam que ensine para vocês quem são essas pessoas. Ana Nery, a brasileira, que tem uma história fantástica, né? Então, saber e entender essa questão histórica da gente. Né? E quando forem, hoje em dia, no mercado de trabalho, vocês vão vivenciar muito a tecnologia, bem maior do que a nossa. Isso que a Isabel falou, de nós escrevermos, nós aprendemos muito nessa nossa vivência, que não tem nada maior medo que os pacientes têm quando as pessoas não os escutam. As pessoas entram e saem como se os pacientes fossem um objeto na cama. Então, nunca se esqueçam disso. O paciente tem nome, não é um número de um quarto. Vocês não vão entrar no quarto 25, vocês vão entrar no quarto do fulano de tal, da fulana de tal, que tem uma história, que tem família, que tem gente na sala de espera lá fora, que precisa eventualmente um tempinho da gente para ir lá fora e contar para eles como é que está a situação lá dentro. Porque hoje em dia a maioria das instituições cada vez menos prestam informações aos familiares. E não só o paciente tem problemas dentro do seu tratamento, os familiares também têm sofrimento sobre falta de informações. Então sejam cuidadores, sejam enfermeiros, onde que o cuidado é respeito, é responsabilidade. Quando vocês forem dar o banho em alguém ou ensinar para a sua equipe, que vocês tenham competência técnica para isso, que tenham um cuidado humanizado para isso, falem com o paciente, mesmo aquele em coma, o ouvido é a última coisa que o ser humano perde. Então não cometam os gafes de comentários, de fofocas dentro do quarto, esse aqui já era, esse aqui já vai morrer daqui a pouco. Não façam isso, porque quem fizer isso, gente, não é o curso culpado, é porque nós somos assim de nascença. É assim a nossa vida. E a enfermagem precisa cuidar. Não é por nada que a enfermagem começou muito com as freiras, com as religiosas, e que as pessoas dizem para nós, embora aposentados, que naquele tempo as pessoas parece que ouviam mais os pacientes. Então a minha mensagem é que cada vez mais vocês têm uma formação científica fantástica, façam as maiores graduações e pós-graduações do mundo, tenham sucesso na profissão, mas não esqueçam pelo menos coisas fundamentais e básicas, desde a casa da gente, que é tratar o ser humano como um ser humano individualizado, que tem nome, que tem história. A hora que esquecerem isso aí sim, vocês serão um número, não aquele quarto que tem um número do paciente. É isso que eu queria colocar para vocês e agradecer mais uma vez. Né? Antes de agradecer, professor, o cuidar e o curar. Muito bem. Ele falou lá do antigamente, agora atualiza esses termos. Não, mas mais do que nunca, eu tenho uma atividade também como aposentado, que depois aprendi a respeitar, que é trabalhar voluntariamente em centro espírita, certo? Lá eu aprendi coisas que a faculdade e os cursos nos ensinam, né? Que é cuidar do corpo, do espírito, da mente. Então, e lá eu aprendi mais ainda do que nunca, de que Tu trabalhaste com a nossa querida Terezinha Ritter. Sim, continuo trabalhando com ela. Lá tem espírito também, professora ela da escola. Foi professora da escola. Mas é quando que a gente se dá conta que o que nós fazemos no cuidado é independente do estágio que se encontra o ser humano. Criança, adulto, velho, uma flor, um objeto, qualquer coisa. Cuidar não é só cuidar de pessoas. E cuidar significa que tu estás cuidando de alguém vivo e o dia que ele tiver que falecer, está sob os teus cuidados, o corpo humano que está ali inerte naquele momento tem todo o respeito e o cuidado também. Uma série de técnicas que tem que ser feito. Não cometa um erro que eu cometi no meu primeiro plantão da UTI no Hospital de Clínicas. No primeiro óbito que teve, depois de eu achar que tinha feito tudo enquanto eu podia fazer, eu me afastei e deixei os técnicos e os auxiliares lá se virando. E na hora do cafezinho da madrugada, eles me perguntaram, por que tu nos abandonou na hora?
E foi aí que eu me dei conta, lá de trás, o que é cuidado. Que o Cuidado vai até o continua. fim. E o que é o fim? É quando o coração para de bater? Não. O fim é o respeito àquele ser humano que está lá, o banho, a higiene que tu vai fazer junto com o teu técnico. Ele vai ver que tu está junto com ele nessa hora. Tu não entregou trabalho sujo para ele. Tu está participando de um trabalho humanizado que vai da vida até o último instante. E não esquecendo que a família está lá fora esperando alguém para contar depois o que aconteceu. E nós também somos importantes nesse momento. Claro que nós, entendendo isso, às vezes nos faz bem. Ah, mas era a grande diferença. Qual é o curso que cura, qual é o curso que cuida? Cuidado é uma coisa ampla. A gente aprende isso aí de berço. Então, o que eu queria colocar é que cuidar exige conhecimento, exige responsabilidade, exige espiritualidade, cada um vai desenvolver isso conforme pode, né? E sempre sejam aliados às equipes de trabalho de vocês, né? Ou nossas equipes. Nós trabalhamos com eles e eles trabalham conosco. Nunca seja um nariz empinado, que é um termo que se usava na minha época. Eu é que mando, eu que sou o chefe e o resto não me interessa, só me obedecem. Quem tomar esse caminho é um caminho triste o final. A trajetória até pode ser razoável, de sucesso. Mas quem não respeita os seus subordinados e faz parte da equipe, serão pessoas muito sofridas no final da sua carreira. Porque elas não terão poucas, ou terão poucas pessoas ao seu lado que entendem o que é ter o compromisso de um trabalho em equipe. Eu acho que esses dois cursos que a escola tem, a saúde coletiva, que te ensina como cuidar na comunidade, fora só daquele mundo hospitalar, e também esse mundo hospitalar que nós também trabalhamos, eu acho que é o que nós temos nesses 75 anos para oferecer para a sociedade. Uma escola que tem uma história e que oferece dois cursos maravilhosos e que tomara que todos vocês possam aproveitar. Professora Isabel, o professor Vanderlei já te provocou, colocando que a área da pesquisa ficaria, né, encarregada com a Isabel, né, Vanderlei? Não, Como é que fica o recado, assim? Tá. Eu A mensagem. concordo em gênero e número. Primeiro, o podcast é uma estreia, né, professor? Tem que botar no currículo da professora, né, Vanderlei? Tá bem. É uma Essa estreia. confessou que é a estreia Primeira, dela, o primeiro podcast, né? Não sou influencer de nada, por enquanto. Não, ainda não. Bem, eu acho assim, ó, que o Vanderlei colocou muito bem a questão do cuidar, né, e da cura, a forma como ele colocou. E eu gostaria de fazer das palavras dele as minhas e fazer apenas uma complementação na área em que eu atuei. Acho que é importante as pessoas cuidarem de pessoas, são pessoas cuidando de pessoas, independente de religião, independente de cor, assim, de forma individualizada. Acho que isto é importante. Foi muito bem lembrado a questão de ser apenas um número ou uma patologia, né? Não é esse o caminho que eu vejo, pelo menos. O caminho que eu vejo no futuro para a enfermagem é que realmente as pessoas se dediquem mais a trabalhar em equipe sempre e tratar pessoas que cuidam de pessoas com uma metodologia científica, com essa nova tecnologia que nós temos aí, como um adendo, acrescentando ao nosso cuidado e não desmerecendo o nosso cuidado. E uma outra coisa que eu gostaria de deixar enfatizado para essa turma que está chegando, ou que ainda está se decidindo o que vai fazer, qual o caminho que vai seguir, de que a enfermagem é uma profissão importantíssima na área da saúde. Por quê? É ela que fica mais próxima ao paciente em todas as situações, seja desde a mãe ganhando bebê ou a criança que está lá num bercinho, né, de uma UTI. Quem fica perto, quem fica próximo do paciente em si e da família é o profissional da enfermagem. É o enfermeiro que está coordenando uma atividade e os que estão naquela equipe
junto com a equipe médica, multiprofissional. Aqui eu não estou falando só numa equipe só de enfermagem. E a pesquisa é essencial, porque se nós não tivermos este dinamismo de darmos continuidade à pesquisa dentro da enfermagem, com este mundo em constante mudança, aí sim nós vamos ser substituídos por outras profissões que, por uma questão até de oportunidade, podem até fazer alguns trabalhos semelhantes ao nosso. Então, eu acho que é uma questão de nós abrirmos mais o nosso plano de trabalho, né? E sempre pesquisando inovações, porque nós não vamos voltar para trás, nós só vamos ir para frente. São novos tratamentos, novas tecnologias e uma coisa importante que eu trabalhei bastante com os meus alunos em campo de estágio e tanto na parte teórica também. A terminalidade do ser. Tem pessoas que trabalham na enfermagem com o início da vida. E eu, pela a especialidade que eu escolhi e também de trabalhar com adultos, eu peguei mais essa parte da terminalidade do ser. Então, isso também vai entrar nas nossas pesquisas. E agora vem aqui, juntando as coisas que eu falei bem no início para vocês, que eu estou interessada em ver algo mais sobre envelhecimento, sobre longevidade, etc., porque existe uma tendência, aí tem dados epidemiológicos que mostram isso, de que com os avanços tecnológicos da medicina, e aí entra a enfermagem com as suas pesquisas no atendimento ao paciente, tem que se renovar nesse sentido. E uma questão muito importante, ouvir o paciente e ouvir o familiar. Ouvir mais do que falar. Bom, ouvir mais do que falar, nós já falamos bastante, né? Nós fizemos, inclusive, uma dupla, né? O professor Vanderlei e a professora Maria Isabel, e a gente vai deixar, então, para ti 2 pedaços. O primeiro, o encerramento da atividade de hoje, mas, principalmente, reprisa bem para as pessoas como é que elas chegam lá, por onde elas vão assistir, até para a gente também, né? Só deixa eu fazer o meu agradecimento mais uma vez. Não aqui, precisa, professora. de estar aqui, a gente está participando sempre desse podcast, debutando no Debutante, né, professor Vanderlei? Mas também ficou no próprio recado de Vanderlei e da Maria Isabel, ficou aqui a ideia do porquê é importante essa unidade da categoria profissional. Né? E esta distinção faz parte e é tão necessária e as lutas continuam, né? Porque já falamos aqui, nem só de flores e aplausos vivem os profissionais da enfermagem, que o reconhecimento precisa essencialmente abrir esse leque, não apenas científico, mas também monetário, de posicionamento, enfim. Né? O recado e aonde o pessoal acha. Bom, como a professora falou, né, tudo tem um início, tudo tem um fim, então nós estamos chegando ao nosso final. E, claro, o podcast pode ser encontrado na página da Escola de Enfermagem e Saúde Coletiva da URGS, né? E nós nos despedimos aqui, então, desse episódio. Teremos outros episódios e também gostaria de lembrar que no dia 4 de dezembro, a partir das 17 horas, nós vamos ter as festividades dos 75 anos da Escola de Enfermagem, aliás, da Enfermagem, né, da Unidade Acadêmica Escola de Enfermagem e de Saúde Coletiva. Muito obrigada por hoje.